Tem gente que vive dizendo que o mundo é real. Mas o que é o mundo, afinal? Trabalho, cobrança, culpa, medo, passado. E se tudo isso for só uma forma de distração? Um curso em milagres não veio trazer religião. Não quer seguidores. Ele só aponta para um lugar, a sua própria mente. Nesse documentário você vai ouvir histórias de quem vive isso todos os dias. Gente comum, cheia de dúvidas, mas que começou a questionar tudo. A gente não quer convencer ninguém, só mostrar o que acontece quando você para de acreditar em tudo que foi ensinado. Esse é o grupo Me Imaginando Humano, um nome que já é uma provocação. Por quê? E se a gente só estivesse imaginando assim? Tudo começou em um hospital universitário em Nova York nos anos 60. Dois psicólogos, Ellen Schuckman e Bill Tadford, estavam cansados de um ambiente de trabalho marcado por competição e conflito. Um dia, em meio a uma dessas tensões, Bill disse a Ellen: "Tem que haver um outro jeito de viver." E Ellen respondeu: "Você está certo, Bill, e eu vou ajudá-lo a encontrar esse outro jeito." Foi como se algo tivesse se aberto naquele instante. Pouco tempo depois, Ellen começou a ter sonhos, visões e uma sensação interna muito forte. Até que um dia ouviu uma voz calma, clara, firme, que dizia: "Este é um curso em milagres. Por favor, tome notas." E assim ela fez. Por 7 anos, entre 1965 e 1972, ela escreveu um material imenso, cheio de profundidade, clareza e propósito. Embora cética e não religiosa, ela sabia que o conteúdo que recebia era especial. Bill foi seu apoio. Ele digitava, organizava, ajudava a manter o foco. Mas foi com a chegada de Kenneth Hepnick, um psicólogo com afinidade espiritual, que o curso ganhou forma definitiva. Kenneth entendeu a mensagem com profundidade e ajudou a revisar, editar e preparar o manuscrito para publicação. Em 1976, o livro foi lançado com o nome Um Curso em Milagres. Um texto extenso, dividido em 3 partes: o livro-texto, o livro de exercícios e o manual de professores. Seu objetivo é claro: ensinar que o caminho para a paz está no perdão verdadeiro. Não aquele que vem do ego, mas o perdão que nasce da compreensão de que o que julgamos como erro nunca aconteceu em realidade. Desde então, o curso tem tocado milhões de pessoas no mundo inteiro. Não como uma religião, mas como um convite interno, a olhar para dentro, a questionar o medo e a lembrar que o amor é o que somos. E tudo começou quando 2 colegas, cansados do conflito, simplesmente disseram: "Tem que haver um outro jeito." I do remember one occasion very keenly when Helen came in one day and she was really distraught. She was perhaps more distraught than I'd seen her in some time. And this was while we were perhaps somewhere in the middle of the text. And she said, "This time it's really gone off the deep end. It's gibberish. It makes absolutely no sense, no meaning, nothing to it. It's absolutely impossible. I refuse to read it to you," and so forth. After I had calmed her down, why, she did agree to read the material to me, and I might quote the very end of that section. "Forgive us our illusions, Father, and help us to accept our true relationship with you, in which there are no illusions, and where none can ever enter. Our holiness is yours. What can there be in us that needs forgiveness when yours is perfect? The sleep of forgetfulness is only our unwillingness to accept your forgiveness and your love. Let us not wander into temptation, for the temptation of the Son of God is not your will.
And let us receive only what you have given, and accept but this into the minds which you created and which you love. Amen. At that point, Helen burst into tears. The beauty of the language, the profundity of the thought, and in a sense, the equivalence of the Lord's Prayer for the course seemed to be so clear that this was a statement in the course very similar to the Lord's Prayer in many of its dimensions. And it made a very profound impact on Helen, as well as, of course, on me. Miracles, does it come from outside or from within? There's nothing that I would call ordinary audition about this at all. It doesn't really... It's a curious thing, and it will be very difficult to explain. Somebody asked me, was it as though your hand was moving? No, I wrote perfectly voluntarily in response to. I call it a voice, but a voice sounds as though it has something to do with hearing. I didn't hear anything. I think it's a sort of hearing that you can't really describe. It doesn't have anything to do with ears or waves hitting a drum or anything on that order. I don't really know. I think maybe I'm using the wrong word when I say hear. I sort of recognized it. It was very rapid. I could even, if I didn't catch a phrase, I could sort of say, would you mind doing that again, you know? This was in your mind? This is strictly mental. Otherwise, I would consider it hallucinatory activity. I don't feel it was that. Is it comparable to anything in terms of how we hear ourselves talk, or like you talk to yourself? It wasn't my voice. It couldn't have been, because it talked about a whole area with which I am entirely unfamiliar. What about subvocalizing? When you're subvocalizing, you're hearing the words. You're actually hearing them. No, there's no vocalization. It's a process that I really would find impossible to explain. It's never happened to me before. I don't have any knowledge of the area, so that I wouldn't be able to say like X or whatever it is, because I wouldn't know what X did. You could hear the words clearly in your mind, even though you didn't hear a sound? I knew that that was the word. I think knew may be a better word than heard. I did not know consciously at the beginning of the sentence how it was going to end, and that puts me under a further handicap in terms of ordinary language, because ordinarily, I think, if you're going to say a sentence, you know what it's going to be. You sort of get the gestalt immediately. But I didn't. And it came very easily, very rapidly, very smoothly, I guess even painlessly, except that it annoyed me to death, but that's irrelevant. I guess here isn't the right word. I could stop any time or pick it up any time, and I did in cabs and subways and anything, or sort of between telephone calls. But you're raising a question I don't think, Dave, I can answer. I really am trying. So a certain mechanism went on there, because you heard something, you translated into the shorthand style. Yes, but I'm used to shorthand. I use it for group therapy sessions, so that shorthand is quite familiar to me. So you don't even it was really a matter of speed. So you really I couldn't have kept up with it in ordinary writing. Oh, you couldn't? Oh, no, it's very rapid. I needed the shorthand. What about automatic writing? A thing when pen takes over and writes for the person. The person doesn't have any control. Is that similar to what you're describing? No, that didn't happen at all. I could have stopped at any kind, and I frequently did. And I was very frequently interrupted, so that I would have to stop there. I didn't lose awareness of where I was or what I was doing. My interns kept barging in for therapy sessions. Now, Bill always says, well, I'm just naturally dissociated, which I never take as a compliment. But maybe it's that. And I think in a sense it must be, because I haven't caught up with it yet. And I don't understand it, and I still feel very baffled by it. And I'm also still just a little uncomfortable with the material, but I'm getting used to it now.
And I'm also getting used to a feeling that it was the right thing to have done. The only curious thing that I do know, and this is curious, I am used to doing pretty much what I want to, and I do make my own decisions. But for some reason or other, it never occurred to me not to do this. I thought that this should be done. I made every effort to keep it without me. I did return to the States. In the May of 1973, I made a beeline for Helen and Bill's office at Columbia Presbyterian, and that was when I saw the Course in Miracles for the first time. And what they did is that Bill sat me in his office, he went into Helen's office, which was immediately adjacent to it, and Helen gave me her two most favorite sections of the text. The section For They Have Come in chapter 26, which I think is one of the most beautiful parts of the whole Course, and then the final section of the text, Choose Once Again. And both of those sections almost literally knocked me off my feet. It was the most beautiful thing that I'd ever read, that in addition said something. Trials are but lessons that you failed to learn, presented once again. So where you made a faulty choice before, you now can make a better one, and thus escape all pain that what you chose before has brought to you. In every difficulty, all distress and each perplexity, Christ calls to you and gently says, "My brother, choose again." Shortly after that, when I began reading the Course from cover to cover, it became clear to me that my destiny was not to return to Israel and live in the monastery, which is what I thought at that point, but that I should spend the rest of my time with Helen and Bill in New York City. And that indeed is what. Um Curso em Milagres não veio para melhorar a sua vida. Veio para mostrar que essa vida não é real. Ele ensina que o mundo é uma projeção, que o sofrimento vem da culpa e que o ego, essa ideia de ser separado, é o que sustenta tudo isso. Mas não é um caminho para se isolar ou negar as coisas. É um caminho para olhar para tudo e ver que nada disso pode te definir. A ferramenta principal do curso é o perdão. Mas não é um perdão comum, de deixar passar. É um perdão que desfaz a ideia de que algo real aconteceu. É radical, direto, e não faz sentido para quem ainda quer ter razão. Se há 5 anos atrás eu fosse imaginar que hoje eu estaria gravando vídeos que falam sobre um curso em milagres, eu jamais imaginaria. Porque um curso em milagres chegou para mim de uma maneira bem assim inesperada, né? Como se eu tivesse colocado ali, como se eu tivesse caído ali de paraquedas, num universo que era completamente alheio a tudo que eu buscava na época. Em 2020, por exemplo, eu tinha planos de me mudar para outra cidade, né? Fazer outras coisas. E aí, como chegou a pandemia e tudo teve que ficar fechado, então, óbvio que não teve como eu me mudar. E aí, muitas mudanças tiveram que acontecer naquele momento também. Eu atendi alguns alunos, né, de personal ao ar livre, até por conta da pandemia. E aí, foi num parque em que eu comecei a atender mais esses alunos que eu conheci a pessoa que me apresentou algo relacionado à espiritualidade. Porque até então eu buscava tudo menos alguma coisa que remetesse a um caminho espiritual. E aí eu me lembro que os primeiros contatos que eu tive assim, com algo que conduzisse para algo espiritual, não foi nem através de um curso em milagres, mas foi através da física quântica, né? Eu conheci ali uma pessoa dentro do ambiente que eu estava frequentando, e essa pessoa começou a me falar algumas coisas a partir do que a gente conversava. Depois ela acabou entrando, começando a treinar personal comigo. E a gente começou a conversar várias coisas que falavam sobre pensamento, sobre física quântica, sobre campo energético, todas essas coisas, né, relacionadas à física quântica. E essa pessoa me falou algumas coisas que eu fiquei curioso.
E aí, como eu fiquei curioso, eu queria saber cada vez mais. E ali começou, né, o contato que eu passei a ter com o Curso em Milagres. Em menos de 6 meses, eu me lembro que eu estava cada vez mais interessado em compreender essas coisas do nível do pensamento, de que eu atraio aquilo que eu penso. E eu me lembro que no início eu observava muito essas coisas com apreensão. Porque dá uma sensação como se você... eu tô atraindo coisas a partir do meu pensamento, então, tá, o que eu tô atraindo? E essas coisas me preocupavam, então era como se eu me preocupasse em querer entender o meu pensamento para que eu não precisasse passar por coisas. E foi tentando entender isso e ficando curioso e conversando muito, né, com essa pessoa que me apresentou e falou essas coisas, que aí eu fui buscar algum tipo de ajuda maior, assim. E aí essa mesma pessoa me deu de presente um Curso em Milagres, o livro. Na verdade, ela me convidou para fazer o livro de exercícios, né? Logo de início, antes mesmo de ter o livro impresso. E aí, quando eu fui fazer o livro de exercícios, eu me lembro que as minhas reações eram: nossa, que negócio estranho, que negócio esquisito, né? Porque era isso que eu sentia. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo, todo significado tem para mim. Aí eu tinha que olhar para as coisas ao meu redor, a minha mão, uma caneta, e ver que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu não entendia nada disso, então isso para mim era tudo muito estranho, né? Então eu reagia às lições desse lugar. Mas tinha uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer esse livro de exercícios com um grupo de WhatsApp na época, que foi algo que ele traz, que é trazido na introdução do livro de exercícios, onde ele fala que a gente não precisa entender as ideias, a gente não precisa aceitar as ideias, a gente só tem que colocá-las em prática, que é colocando elas em prática que a experiência daquilo, né, vai começar a ficar clara. E esse trecho me chamava a atenção. E aí, quando eu me percebia tendo essas reações, de achar que aquilo era muito estranho, eu me lembrava dessa parte, então eu continuava fazendo, né? E aí o tempo foi passando, depois eu comecei a tentar querer ler o livro, né? O livro-texto, e eu não conseguia, tinha muitas resistências. Para mim aquilo era uma coisa muito estranha, eu não tinha vontade de ler o livro-texto, porque eu não entendia nada, para mim nada fazia sentido. Então demorou um tempo para eu começar a querer ler o livro, né? No caso, os capítulos. Só que, passando mais ou menos uns 6, 8 meses, que eu já tinha tido contato com as lições, essa mesma pessoa que me indicou o livro me deu uma sugestão para que eu começasse a fazer alguns comentários das lições do livro de exercícios. E ali eu posso dizer que eu tive, né, um contato mais profundo com o que as lições estavam convidando. Foi ali que, então, eu passei a entender, a obter uma compreensão, né, de que tudo era uma ilusão, que tudo fazia parte de uma percepção. E eu comecei a aceitar mais essas coisas. Quando eu comecei a fazer as lições iniciais de novo, fazendo o comentário das lições, né, e ali divulgando num grupo de WhatsApp. E aí, quando eu ia lendo as lições, aí eu fui vendo o tanto de sentido que tinha ali. E aí foi como se as fichas fossem caindo. Então, eu posso dizer que no início, com a metafísica de um Curso em Milagres, teve muita resistência, teve muita ideia de sacrifício, ideia de perda, como se eu estivesse abandonando algumas coisas que eu pensava que antes tinham valor, né? Ou que eu queria fazer e queria executar aqui na minha vida. Mas, com o tempo, conforme eu ia ficando disponível, eu fui percebendo que, na verdade, aquilo ali era um caminho sem volta. Eu fui entendendo que a metafísica de um Curso em Milagres oferece uma resposta que nem mesmo eu sabia que eu estava buscando essa resposta, né? Porque eu pensava que eu estava buscando qualquer outra coisa, como eu falei. Até esse momento, até 2020, eu buscava tudo menos um caminho que fosse voltado para a espiritualidade. Mas como eu comecei a ficar curioso, participar de estudos, conversar com pessoas, participar de grupos que falavam sobre essa metafísica, eu fui entendendo muitas coisas e as coisas iam fazendo sentido e eu fui vendo que tinha uma resposta, que tinha algo ali que estava sendo oferecido, que era o que fazia sentido para tudo. O que fazia sentido para minha vida, o que fazia sentido para coisas que eu já tinha vivenciado, coisas que eu sentia,
né? Coisas que eu tinha passado com outras pessoas, sensações e medos que eu tinha. E eu fui vendo que as explicações para tudo, a explicação para tudo estava naquilo ali que eu estava engajado. E aí eu entendi uma coisa que foi importantíssima, que foi ter aceito que eu tinha entrado em contato com uma coisa que era sem volta. Eu acho que a minha experiência com o Curso de Milagres ela pode ser resumida assim, de maneira bem breve. Eu cheguei praticamente de paraquedas, não estava buscando aquilo ali, mas conforme eu fui me engajando, colocando a minha atenção nessa metafísica, eu fui vendo que tinha ali uma resposta que era a resposta para tudo e que hoje, na verdade, faz todo sentido. E eu não vejo, né, mais como se não fosse assim, né? E de uma maneira bem resumida, essa é a minha experiência com a metafísica de Um Curso em Milagres. Eu lembro que o livro Um Curso em Milagres chegou até mim logo depois que eu comecei a me engajar em uma busca espiritual. Eu lembro que eu comecei a buscar a espiritualidade porque eu queria uma resposta para uma dor e uma angústia que eu estava passando. E eu lembro que quanto mais eu ficava tentando resolver aquela dor e aquela angústia, parecia que o sofrimento ficava maior. E eu queria uma resposta para o fim do sofrimento. Então, logo depois, chegou Um Curso em Milagres. Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, eu senti muito medo, eu não compreendia muito bem, mas eu sabia que a resposta para o fim do sofrimento estava ali. Mas eu lembro de pensar assim, se era realmente aquela resposta que eu estava buscando. E então, assim, eu lembro que eu não compreendia muito bem, mas eu sabia que a verdade estava ali e que a resposta, né, e que esse era o caminho. Então, eu lembro que foi assim que o livro chegou até mim e como eu me senti quando eu entrei em contato com o curso. Eu sou o Mangli e vou te contar como é que o Zen chegou na minha vida, né? Tudo começou na crise dos 50, né? Aqueles questionamentos, o que eu tô fazendo aqui? Muitos conflitos acontecendo, né? E aí chegou na virada do ano, a gente ia ver o sol nascer na praia, eu e minha irmã, né? E aí a gente tava nessa busca pela verdade. E aí a gente se olhou naquelas promessas de primeiro dia do ano, né? E a gente falou assim, nos olhamos num determinado momento e falamos assim, tem que ter um outro jeito, né? Isso aqui não pode ser a vida. E aí desde então que se começou a busca, ela logo chegou o Zen nas mãos dela e eu fui pela filosofia, né? Aí veio a pandemia e aí tudo muda, né? Aí a minha irmã assim, insistindo muito para eu ler o livro, né? Aí eu falei, uma resistência, né? Daí chegou 2021, assim, setembro. Eu falei, então tá, eu vou encarar esse livro. Aí ela ia no centro da cidade, eu pedi, vê se tu consegue lá um exemplar. Porque a gente sabia que tinha uma livraria que vendia, né? Daí ela comprou, aí quando chegou o livro, né? Eu até me surpreendi porque essa edição que ela tinha comprado, ele tem umas folhas assim, ó, bem fininhas, quase invisível. E aí eu tinha que tomar muito cuidado para ler, né? E aí eu comecei a ler, mas não entendia nada. E eu falava, eu não tô entendendo, eu falava pra minha irmã, ela falou, não, vai ler, vai, não, vai lendo. E aí eu acho que uns 3 meses eu li o livro e não entendi nada. Aí no outro ano eu falei, não, vou focar nos exercícios. Aí o primeiro ano, depois eu foquei nos exercícios que eu já estava fazendo desde setembro, né? Terminei em 22. Dei um tempinho, em 23 comecei a assistir daí canais. Posteriormente, que já comecei a entender, eu estava fazendo tudo de uma outra forma que não era como é o livro, né? Pedia. E depois comecei a participar de grupos de estudo, posteriormente. E a junção de grupos de estudo, com o entendimento das lições, com esse contato diário, foi acontecendo essa transformação, né?
que é essa correção da percepção, compreendi o que era o observador, o tomador de decisão, ver que as vozes não vão parar, mas que o observador é que vai não se identificar, e aí nessa mecanismo de observação se reconhece no que nunca deixou de ser, que se é a existência e que não se é os pensamentos. Então é uma ferramenta que funciona, tem resultado. No momento em que se entende o que é o observador, é só praticar. Então, o livro entrou na minha vida aos 50 anos. Inicialmente, não compreendi nada. E, posteriormente, com a dedicação em refazer os exercícios, em estudar a teoria, eu tive a compreensão teórica e aplicável, né? Porque como é uma experiência e tu vigia os pensamentos 24 horas, o resultado não tem outro resultado. É o reconhecimento de que só existe a existência. E é essa a experiência com um curso em milagres. Eu me lembro desde muito nova, me lembro que eu tinha uns 8 anos mais ou menos, que eu me questionava muito, assim, do que era essa vida, né? Eu tinha já um ensinamento meu pai era espírita, né? Minha avó, a família da minha mãe católica, e já tinha essa introdução de Deus, né? Ah, tem Deus e Deus criou esse mundo, isso aqui é a vida que Deus criou, né? Nós somos os filhos de Deus. E isso sempre me intrigou muito, assim, eu sempre tinha uma certeza em mim de que sim, Deus existe, de que há algo que está antes disso tudo aqui, mas que, né, eu não sabia como definir isso, mas eu queria compreender isso, compreender o que era isso aqui, né, o que eu vim fazer aqui, o que eu tinha que fazer, né, eu sempre tive uma sensação muito forte de buscar um propósito, assim, de ver na experiência das pessoas e na minha, assim, sempre chegava um ponto em que eu me colocava a fazer coisas aqui, eu ia em busca de, sei lá, de me especializar em alguma coisa, ou, né, os estudos, as coisas, tudo parecia que não ia chegar a lugar nenhum, que aquilo não tinha um propósito real, é como se eu sempre começasse, chegasse uma parte, eu desistisse daquilo, porque aquilo não, como se não estivesse realmente me fazendo sentir viva, como se eu estivesse vivendo. E aí, ao longo, né, dessa minha infância, da adolescência e da vida adulta, eu fui conhecendo, né, a doutrina espírita, me aprofundei um pouco mais. Aí depois isso parecia que não estava me trazendo todas as respostas, eu fui para as terapias holísticas, né? Fui buscar terapias holísticas, estudei várias práticas, né? Reiki, essas coisas assim. E todas elas parecia que tinha um grande ponto de interrogação ainda, alguma coisa que não estava batendo, alguma coisa que eu não sentia como verdadeiro, sabe? Era como se tivesse assim, ó, gente, tá faltando alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas não tá nessas coisas. E eu me lembro de chegar um momento, depois que eu tive a minha filha, que foi algo bem impactante para mim, assim, no sentido de realmente ir para um lugar muito obscuro da mente, assim, de um lugar de estar muito perdida, de não saber para onde ir, não saber o que fazer. E eu me lembro desse momento, assim, de total, assim, eu não sei mais, então eu não sei mais o que tem que fazer. E aí eu me lembro que eu tava no Instagram, e aí eu tinha uma menina, eu me lembro que essa menina, ela sempre postava coisas muito de questionamento da vida, assim, muito, ela trazia vários textos, várias coisas. E um dia eu olhei no Stories, assim, ela postou uma foto de uma página do livro. E eu não lembro o que exatamente eu li naquele livro, né? Eu não lembro o que exatamente estava escrito ali,
Mas eu me lembro de chamar ela no privado, né, e perguntar para ela assim, o que que é o que que é isso, né? O que que é esse livro? Eu me lembro dela falar assim, esse livro, ele só chega para quem tem que chegar, né? Ele é um livro que não dá para explicar em palavras, mas se tu viu esse livro, né? Se isso te chamou a atenção, se as palavras te chamaram a atenção, compra o livro, né? Ou assiste outras pessoas. Eu me lembro que, né, eu fui na internet pesquisar sobre o livro, sobre pessoas que falavam sobre o livro. E eu me lembro de ter uma sensação assim de, nossa, eu acho que eu acho que é isso, eu acho que eu acho que essa é a resposta que eu sempre busquei. E aí eu me lembro de comprar o livro, né? Me lembro de chegar e tá até aqui onde eu tô agora. Eu tava sentada aqui no sofá, de frente pra minha TV aqui. Eu me lembro de pegar o livro assim e abrir. E aí eu li ali, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Naquele instante ali é como se tivesse aberto o céu, né? Os anjos cantavam, tipo, né? É isso. Nossa, isso aqui eu não sei nem explicar assim, né? Na hora veio uma emoção, né? De uma sensação de que aquela era a resposta que eu sempre tinha, né? Que eu sempre busquei durante toda essa experiência aqui, até aquele momento ali de compreender que a vida, ela não pode estar, ela não pode estar nisso aqui, né? A vida não pode ser instantes em que eu tô aqui fazendo coisas, né? Me relacionando com pessoas e onde está Deus, né? A vida não pode ser só isso. A vida não pode ser esses momentos que a gente faz tantas coisas aqui para chegar no final e morrer. Isso não podia ter algum sentido e realmente não tem, né? Depois de entrar em contato com esse conteúdo e de me colocar à disposição para viver essa experiência, é algo que começa a ficar nítido que é assim, né? Fica lógico que a experiência é essa, é impossível que haja uma outra vida a não ser a de Deus, né? Isso aqui não pode ser a existência. Então, isso foi o que eu senti, né? Quando chegou esse livro. Olá, pessoal. Meu nome é Marília e eu quero contar um pouquinho como o Curso em Milagres, como o livro chegou para mim. E foi bem interessante porque foi uma época que eu estava buscando o autoconhecimento. E aí, através de alguns vídeos, né, que eu assisti, algumas palestras que eu assistia no YouTube, uma pessoa, que agora eu não lembro exatamente quem era, ela citou o nome Um Curso em Milagres. E eu já tinha lido, inclusive, esse nome, Um Curso em Milagres, em um livro do Eckhart Tolle. Ele cita lá. Mas só que passou batido, assim. Eu vi, né, aquele nome lá, mas não fez nenhum significado. Naquele momento, assim, não teve nenhum significado. E aí, depois, ouvindo uma palestra que essa pessoa fala sobre o Curso Milagres, aí eu atentei. Quando eu ouvi ele pela segunda vez, eu falei, opa, o que é isso? E aí eu fiquei interessada em saber, pesquisei, né? Fui rapidinho lá, pesquisei. E aí começou a aparecer alguns vídeos no YouTube falando diretamente sobre o curso. E aí eu comecei a consumir o conteúdo, assim, eu lembro que em 2 semanas eu assisti o canal inteiro de uma pessoa. Eu escolhi uma pessoa, foi o vídeo que apareceu primeiro para mim, e aí eu fui para esse canal e eu assisti assim, eu queria consumir tudo. Aí depois de 15 dias, foram 2 semanas, isso foi em junho de 2021. Essa data eu não esqueço. Foi bem no dia 15 de junho, porque eu levei 2 semanas como se eu quisesse confiar que era aquilo mesmo. E aí eu fiquei 2 semanas consumindo, e quando foi no dia 1º de julho, eu comecei a fazer as lições. Não quis esperar assim, não vou esperar começo do ano não, vou começar agora. E aí eu comecei fazendo as lições online, sem o livro. E aí eu fui fazendo as lições durante aqueles 6 meses. Gente, foi tão incrível
que eu não conseguia não fazer as lições. Ó. Desde o primeiro dia que eu comecei, não teve um dia que eu não fiz. Eu lembro que eu determinei um período que seria de manhã cedo, mas às vezes ali, na falta de disciplina mesmo, o dia passava, mas à noite não tinha como. Antes de dormir eu lembrava, falei assim, nossa, eu não fiz a lição. Teve poucos períodos assim, como o meu primeiro contato com o Curso Milagres, que isso aconteceu. Mas eu lembro assim de não parar. Inclusive aquele ano, eu tive, foi bem a época da pandemia, e eu peguei aquele vírus, mas eu não deixei de fazer os estudos mesmo. Eu fiquei poucos dias, acho que uns 2, 3 dias só de cama, porque foi bem fraco, assim. E aí eu lembro de fazer, assim, tal era a minha vontade mesmo, assim, de querer já viver, né, me reconhecer como sendo o próprio conteúdo do curso. E aí, quando eu tive o contato pela primeira vez, a sensação que ficou, assim, ó, quando eu ouvi em um livro, primeiro a explicação, né, e depois eu comecei a ler online as lições, era algo que parece que eu ficava, não é transparente, mas é como se eu ficasse nu. É como se eu ficasse assim, ó, não tivesse nada para esconder, e parece que aquilo que estava sendo dito era sobre mim. Era algo muito, é como se fosse algo muito familiar. Eu não sei exatamente explicar, mas era uma sensação assim de muita identificação. E tinha as interpretações, parecia que eu estava sendo acolhida, parecia que aquilo ali iria de alguma forma, assim, ó, as crenças aqui, parecia que aquilo ali ia me resgatar de alguma coisa, era uma sensação assim, mas no nível mais profundo era como se eu já soubesse de tudo aquilo. Então foi muito impactante, e foi uma coisa assim, tipo, amor à primeira vista. E desde então, né, já fizeram aí 4 anos, que esse tem sido a experiência, né? Essa experiência de se auto-reconhecer na totalidade. Então é isso. Esse é o testemunho. O livro Um Curso em Milagres chegou até mim através de uma amiga. E no começo, sim, foi muito difícil. Era abrir o livro e não entender nada. Era fazer exercícios e não entender nada. Havia muita resistência em soltar. Resistência em desfazer o ego aqui, né? Então, assim, mas aos poucos, e com entendimento, com a ajuda dos professores aqui, tudo foi se tornando mais fácil. Os instantes de paz começaram a vir mais constantes, né? Então, eu comecei a perceber, assim, que tinha algo maior, sim, que tinha algo além desse mundo aqui, além desse ego, que tinha uma consciência a ser desperta, né? Então hoje eu posso lhe dizer assim, ó, que um curso em milagres foi e sempre será, a cada dia, a cada instante, a minha melhor escolha. Com a morte do meu sobrinho, eu comecei a ver vídeos de espiritismo e apareceu o vídeo da Marcela Leal. E eu comecei a gostar dos vídeos dela, e ela sempre fala de um curso em milagres. E aí eu lembrei de uma amiga que já havia comentado que participava de um grupo presencial de um curso em milagres. Eu fiz contato com ela, fui nessa reunião 2 vezes com ela, depois era início da pandemia, e essa reunião passou a ser online, e eu passei a participar toda semana da leitura comentada. E quando eu comecei a ler o livro, eu achei muito difícil, achei a linguagem difícil e eu não entendi o que estava escrito. Então, eu passei a ler somente durante essa leitura comentada. Olá, meu nome é Inge Gaviraghi e eu sou estudante de um curso em milagres há mais de 20 anos, e desde que comecei a estudá-lo,
logo me tornei também facilitadora do curso. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre como que o livro chegou a mim e o que eu senti quando eu o li pela primeira vez. Bom, o curso, na verdade, chegou a mim de uma forma indireta, isso porque ele foi entregue ao meu esposo e não a mim. Um amigo dele lhe entregou o livro e pediu que ele o lesse, porque tanto esse amigo quanto alguns conhecidos dele já haviam lido o curso e não haviam captado a real mensagem que ele estava passando. Eu, no primeiro momento, tive um certo receio a respeito do curso, principalmente por terem dito que esse curso, o autor do curso era Jesus, e o meu receio era de que esse material não estaria de acordo com a Bíblia e com os ensinamentos cristãos aos quais eu seguia. E por isso eu mesma decidi ler por primeiro o curso, antes do meu esposo, para que eu pudesse dar a minha opinião a ele e confirmar se era um material apropriado para ser estudado ou se era um material para ser deixado de lado. E tão logo eu comecei a ler o curso, eu senti uma profunda proximidade com o autor do curso, como nenhum outro material havia trazido até então. Nenhum livro, nenhum estudo tinha me aproximado, eu senti tão próximo a mim quanto ao curso. Eu senti que, embora havia muito que eu não compreendia ainda do curso, ele havia sido escrito para mim e que era esse caminho que eu iria seguir. Tinha algumas passagens que eu compreendia e eram aquelas que estavam de acordo com a Bíblia, com os ensinamentos cristãos, e aquilo que eu não compreendia, eu tinha certeza de que, à medida que eu tivesse um fundamento maior do curso, isso também me seria revelado. E assim foi. E por ter tido a dificuldade nessas passagens que eu não compreendia e na época não ter tido ninguém com quem conversar sobre elas, é que eu me tornei facilitadora do curso em Milagres para que outras pessoas na mesma condição minha tivessem um respaldo, que tivessem com quem conversar sobre as suas dúvidas. E hoje eu sinto que isso tudo fez parte da aprendizagem e tudo foi exatamente como deveria ter sido. E eu sou muito grata por isso. Você já viu como esse livro foi criado? Já viu como ele chega na vida das pessoas? Mas e agora? Como é que vive um curso em Milagres no dia a dia? Nesse próximo bloco, nós vamos ver vidas que vivem isso a cada instante. Para compreender o que é viver um curso em Milagres no dia a dia, eu acredito que foi essencial eu ter entendido que um curso em Milagres não é uma coisa que você vai fazer para a sua vida, mas um curso em Milagres é uma mudança de como você enxerga o que é a vida. E quando eu fui fazendo as lições no início, claro que eu não percebi isso no começo, eu só fui perceber depois de um tempo, mas o próprio livro de exercícios convida que a gente assuma uma única meta sobre todas as coisas aqui, né? Sobre tudo que eu penso e chamo de minha vida, ele convida que a gente assuma uma outra forma, entrar em acordo, né, com a decisão de olhar para tudo isso de uma outra forma, acima de todas as coisas. E no começo eu tive muita confusão, porque eu trabalho com o corpo, né? Aqui, acho que todas as profissões aqui, é claro, envolvem o corpo, mas a minha profissão envolve diretamente trabalhar com corpos se movimentarem. E me causava muita confusão, porque eu estava ouvindo informações de que o corpo não é a nossa vida, que a existência é algo além do corpo, e de repente, que a gente entra em contato com ensinamentos de que você tem que ensinar verdadeiramente qual é a sua existência,
Isso me causava muita confusão, porque eu estava trabalhando com o corpo o dia inteiro e convidando as pessoas a entenderem que elas são corpos. E isso me causava muita confusão no começo. E aí foi quando eu entendi uma coisa essencial dentro da metafísica, que ele fala que o mais importante é que a gente tem que usar as cenas e os cenários para autoobservação, né? Significa que eu vou me relacionar com o outro, vou fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Vou tomar decisões com esse corpo, mas eu vou usar essas coisas que têm que ser feitas para estar o tempo todo, acima de tudo, em um estado de observação. E eu me lembro que eu comecei a treinar muito isso com os meus alunos mesmo, né? Eu comecei a não só estar ali dando aula, mas eu passei a estar ali dando aula focando no que eu estava sentindo e pensando o tempo todo. E isso foi essencial para que eu começasse a compreender o que é a metafísica de um curso de milagres, o que é viver essa metafísica. Então eu posso dizer que viver essa metafísica no dia a dia é você não ficar tentando sair ou escapar do mundo ou ficar tentando ter uma experiência extraordinária. Mas é colocar um estado de atenção constante, mas esse estado de atenção tem que estar acima de todas as coisas, né? Então você começa a colocar um estado constante de atenção, independente do que o corpo tem que estar fazendo nesse instante, você coloca essa atenção acima de todas as coisas. Por quê? Porque essa atenção, ela vai revelando de onde nós tomamos as nossas decisões. Então é como se a gente começasse a compreender o sistema de pensamento que está guiando mesmo as nossas decisões aqui. Então você começa a perceber as certezas que você tem e que você chama de eu, né? E que foi aprendido ali que aquilo é o eu. Então, quando a gente começa a se dar conta dessas certezas, o porquê eu faço o que eu faço e na hora que eu faço, ou o porquê eu quero fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, quando a gente começa a entender esses detalhes, você vai começando a ver que aquilo não faz sentido. E quando você começa a compreender que aquilo não faz sentido, você vai automaticamente, muitas vezes, mudando o comportamento. Porque quando você entende que a forma como você atua está vindo de uma certeza que você tem sobre você, e você consegue reconhecer que aquilo não faz sentido, não tem como você não passar a atuar de uma forma diferente, né? Então eu posso dizer que viver a metafísica de um curso de milagres é estar o tempo todo em um estado de atenção, mas não de um lugar que você vive tenso. É de um lugar em que você está o tempo todo em um estado de observação. E essa observação ela vai trazendo uma compreensão de que a vida é muito além do que isso que nós chamamos de um corpo fazendo coisas no mundo, né? Essa atenção traz uma revelação de que existir não é ser esse monte de comandos de crenças que um corpo fica fazendo ao ir daqui para lá ou de lá para cá, né? Então, eu acredito que mas viver a metafísica de um curso em milagres é usar o mundo para colocar uma atenção constante sobre como se lida com o mundo. E uma vez que a gente entende como é que nós lidamos com o mundo, a gente começa a ver que muitas coisas não fazem sentido e automaticamente a maneira de pensar, o sistema de pensamento vai sendo conduzido para a confiança numa única realidade. Eu imaginava carregar o sofrimento de ter me tornado mãe. Foi uma coisa para mim assim que foi uma sensação de como se assim, agora acabou minha vida, não vou mais poder ter todas as regalias que eu tinha antes de ser mãe, né? Tinha uma sensação de que eu tinha muitas facilidades para mim, assim, a minha mãe, meu pai, eles sempre me deram muitas coisas de mão beijada, assim, era como se fosse tudo muito fácil para mim, assim, sempre foi muito as coisas feitas para mim, então eu tinha pouquíssima sensação de esforço, né, como se eu tivesse que me esforçar muito por alguma coisa. Então, quando teve ali, né, a ideia não, mas a consequência, né, porque foi uma consequência de um ato que não foi intencional, mas a gente sabe dos riscos aqui. Quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente sabe que existe esse risco. Então, quando teve ali a consequência disso, foi assim, tipo assim, acabou com a minha vida, na verdade, acabou com a minha liberdade. Eu tinha
uma sensação de que eu era livre, né? Tinha assim, eu sou livre porque eu posso levar esse corpo aqui para onde eu quiser, né? Eu posso viajar a hora que eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso sair sem avisar ninguém. Não tem ninguém aqui, ó, que fica dependendo de mim. Então, eu me sentia, aparentemente, né? Essa ideia de liberdade no mundo, entre aspas. Porque a gente sabe que não tem liberdade no mundo e no corpo, né? Porque o tempo todo a gente está aqui indo, nos colocando nos lugares a partir das nossas crenças, né? A gente tem ali as identificações a partir da ideia de estar separado de Deus. Então, a gente fica se colocando nos lugares onde as crenças nos levam. Então, a gente não é realmente livre, né? Livre é não depender do mundo para estar em paz. Isso é liberdade. A única liberdade possível é essa, é saber que eu sou como Deus me criou. Então, isso que de alguma forma que pode ser privado no mundo de fazer ou não fazer coisas, ir ou não ir a lugares, não tem significado nenhum, porque se a paz é o que eu sou, então a paz não depende de nada no mundo. Então, não preciso que nada seja diferente no mundo para que eu esteja bem. Só que isso era uma coisa totalmente desconhecida para mim, né? Eu ainda pensava que a paz ia ser encontrada no mundo, nas coisas, a felicidade ia estar aqui. E um filho ia me impedir totalmente de experimentar essa felicidade. Então, quando teve ali, né, que eu engravidei e tudo mais, teve uma resistência muito grande de aceitar que eu ia ter que lidar com aquilo. E aí, realmente, a experiência foi ali de muito conflito no início e sensação de sacrifício, né, muita sensação de sacrifício. Então, isso era o sofrimento, né, que eu imaginava carregar. E isso, né, na experiência aqui, hoje, é algo que, assim, ainda assim, eu fico atenta a olhar para essas sensações de sacrifício, de esforço, né, tanto aqui da relação em si, porque ela reflete, né, o que eu olho para ela ali, ela é uma ferramenta, assim como qualquer coisa, né, não só pessoas, mas qualquer um, é uma ferramenta para correção da percepção. Por quê? Porque eu vou estar olhando para mim aqui, ó. Então, eu vou estar olhando o que está sendo mantido no sistema de pensamento aqui, que está fazendo com que eu sinta isso que eu estou sentindo diante dela. Então, chegou um momento, assim, que eu aceitei isso, assim, ó. O meu irmão é o meu salvador, que tem até uma lição que Jesus traz isso. O meu irmão é meu salvador. Então, isso significa que, ok, mesmo que tenha aqui na ideia de personalidade aqui, de não querer ser mãe, de ter isso ali, né? Mesmo que tenha isso na personalidade de não querer ser mãe, ainda assim, isso pode ser usado para correção da percepção. Então, eu não preciso esconder isso, mas essa ideia de não gostar é algo que começou a assumir, assim, essa ideia. Por quê? Porque passei a ver que não é ela que me impede nada, né? Antes, eu até participava antes desse grupo aqui, eu participava de um outro grupo e eu me lembro que toda a minha função naquele grupo era para, assim, eu preciso saber o que eu preciso fazer com essa guria aqui, porque parecia o tempo todo que ela estava me impedindo da correção da percepção. Era a visão totalmente distorcida aqui. Tinha a ideia de que, nossa, se não fosse ela, seria tão mais fácil se não fosse por causa dela. Então, isso era um equívoco muito grande, né? Que hoje eu consigo ver isso de uma outra forma, né? Eu consigo ver que ela é uma bênção ali para mim, porque ela faz aqui as crenças, né, brotarem tudo aqui, para que eu possa ver, né, essa consciência possa ver aonde está a identificação de existência dela e possa realmente fazer a correção, né, realmente fazer a mudança real de percepção de existência, né, essa ideia de que eu sou, né, se eu sou como Deus me criou, então o que eu sinto aqui em relação a olhar para ela, não tem a ver com ela, né? Tem a ver com alguma decisão que eu ainda estou tomando aqui de me ver de alguma forma, e é para isso que eu tenho que olhar, né? É para isso que todos nós temos que olhar
a partir de olhar para o externo, né? Olhar que não, a causa nunca está fora. A causa está sempre numa percepção, né? Ou eu estou me percebendo separado, e aí eu vou o tempo todo aqui enfatizar as crenças, ou eu vou corrigir a percepção e me ver a imagem e semelhança de Deus, e aí usar tudo, né? Todas essas funções aqui, todos os papéis com esse propósito, né? Com o propósito da correção da percepção. Eu comecei a perceber assim que houve mudanças e não é nem o curso que proporciona isso. O curso ele é só uma ferramenta que ele mostra qual é o meio, qual é o caminho, mas a decisão é sempre de cada um. Então, quando que eu comecei a perceber que isso começou a mudar? Foi através assim, dessa certeza que eu posso decidir, que a decisão é minha, e aí ela não veio de um lugar assim, essa responsabilidade ela não veio de um lugar que me trouxe medo, pelo contrário, ela começa a te dar esse poder mesmo de decisão, assim, sou eu que estou escolhendo todo instante, não é ninguém que está fazendo ou que pode fazer isso por mim, mas sou eu mesmo. Então, esse senso assim, de retirar você desse lugar de vítima, de pequenez e saber que você pode fazer essa escolha e a partir dessa escolha, ela é de onde eu estou me identificando. Então, eu comecei a perceber isso, assim, que eu posso mudar e que essa decisão é minha, que eu posso tomar ela agora. Então, isso vai retirando esse senso mesmo de fraqueza, né, de vítima, de achar que você precisa de uma ajuda, que isso ou aquilo. Então, isso foi bem importante. E uma outra coisa também que eu percebi, que aí com isso, esse estado de medo, que era algo que eu me percebia muito dentro do medo, como se eu fosse o próprio medo, isso foi ficando um pouco mais distanciado. Então, hoje, por exemplo, quando eu percebo esse convite, assim, essa tentação de me identificar, e aí o corpo, sim, ele começa a demonstrar isso, rapidamente eu já olho para aquilo e falo, eu não sou isso. Então, aí a minha decisão a partir disso é diferente. A postura adotada ali, ou o que quer que eu tenha que fazer logo em seguida, é dentro dessa certeza. Então, é sempre essa decisão assim, de não me identificar e agora aceitar o que eu sou. Então, isso foi assim algumas mudanças que ficaram muito claras e que toda vez que eu me posiciono desse jeito, né, dessa forma, eu já consigo sentir ali imediatamente os resultados, né? Que é essa paz, essa estabilidade, a dúvida ela vai embora, né? Porque você não recepciona mais o medo, a dúvida, a insegurança. Você se afasta e diz o que eu sou, não é isso. Então isso foram mudanças e posturas que fazem toda a diferença e que isso mudou bastante aqui. O caminho do curso não é uma linha reta. Muitos chegam com dúvidas, expectativas, perguntas. Às vezes queremos respostas rápidas, mas o curso oferece algo bem mais profundo, um novo olhar. Esse olhar desfaz velhos hábitos e abre espaço para uma mente mais leve, mais presente. Aqui, a espiritualidade não é uma fuga, é um reencontro. Pouco a pouco, tudo começa a ser visto de outra forma. Então você percebe que nunca esteve sozinho. Nesse bloco, a gente vai ver como era a espiritualidade e como ela é hoje, com essa visão que o curso traz. Bem, vamos lá. Aqui nessa experiência, sempre houve questionamentos a respeito de que tudo acaba aqui nesse mundo. Todos os eventos, tudo tem um fim. Uma festa, uma viagem, até mesmo ciclos da nossa vida, a infância, a juventude, a vida em si, tudo acaba. Caminhamos para a morte. E ao constatar que nossos pais fizeram essa trajetória, nós fazemos essa trajetória e os filhos repetem. Então é um ciclo de nascer e morrer. E aí eu me questionava muito qual o sentido disso tudo. Se nada nos traz a paz perfeita.
E aí, num momento desafiador, eu conheci um curso em milagres, que foi um divisor de águas na minha vida. A partir de reconhecer, de entender essa metafísica, entender que esse mundo é só uma ilusão, é só um reflexo, é só um efeito de um pensamento, e que nós existimos na existência com Deus, e em Deus muda tudo. As coisas que antes eu valorizava acabam, e que realmente eram frustrantes, acaba perdendo sentido, não tem mais sentido nenhum. E essa paz, essa tranquilidade se reflete na vida da gente, na vida, mesmo na forma. Foi isso que mudou na minha vida, o conhecer e viver a metafísica de um curso em milagres. Todo dia é um treino para reconhecer que só Deus existe e que nós existimos em Deus, que tudo é existência. E o mais aqui é ilusão, que não nos levará a nada. Nem o sofrimento não tem sentido, não nos afeta. É a paz que a gente tanto busca, eu encontrei no curso em milagres. Bem, aqui na experiência, o que mudou nessa ideia de espiritualidade é porque antes a Cíntia acreditava que era um estado que eu fosse alcançar um dia, depois de muito treino, depois de muito estudo, depois que eu fizesse todas as lições, depois que eu lesse todo o livro, ou depois do próximo vídeo, ou da próxima palestra, ou do próximo estudo, enfim, sempre lá na frente. Nunca tinha aceitado que é agora, é uma decisão que a gente toma agora. Isso foi o ponto de virada. É agora, é uma única decisão, é uma aceitação. Aceitar que nada mudou a realidade, permanece intacta. Então, é um auto-reconhecimento de ser um com Deus agora. É um estado mental, é uma mentalidade. Não muda nada aqui na forma, não muda nada no personagem. Até que muda porque você se pega em um estado mental onde você sente a paz, você sente plenitude, você sente contentamento, independente do que está acontecendo na forma, se as coisas vão bem ou se não vão bem, dentro das denominações aqui do mundo. Então é um estado de aceitação e de reconhecimento. E essa foi a grande virada, de que é só um estado de ser. Você aceita que se é. Agora, um com Deus, e não precisa fazer nada, não exige nenhum esforço, não exige nenhuma mudança externa, né? Você não precisa ser bom, não precisa melhorar, não precisa evoluir, só precisa se auto-reconhecer sendo um com Deus agora. Essa foi a grande mudança, é ser esse estado mental que não passa. Ele é eterno, ele não muda. Por mais que eu me distraia aqui com as imagens, com as formas e com as aparências, esse estado aguarda. E é só eu decidir por ele, escolher de novo, que ele está disponível agora. É eterno e não muda. Não muda e alcança a todos. Quando eu aceito descansar pela fé e pela confiança que eu sou um com Deus agora, alcança a todos. Isso foi a grande mudança. Não precisa fazer nada. É só aceitar o que se é um com Deus agora. É isso. Um curso em milagres, ele é simples, porque ele retira toda essa ideia de esforço que a gente tem, essa ideia de que tem algo no futuro, porque a única coisa que é necessária é a aceitação do que já é, que é uma realidade que é perfeita e não pode ser ameaçada.
o que eu sou já é perfeito. E essa realidade, ela não tem nenhuma ligação com o mundo. Ela não se mistura com o mundo. Então, eu passo a olhar para o mundo a partir da verdade, me posicionando na verdade e sendo a verdade. Então, e não mais como alguém que vai chegar em algum lugar, alguém que tem que se livrar de coisas, alguém que tem que superar traumas, né? Porque eu já não sou isso, né? Isso já não é o que eu sou. E a aceitação dessa realidade, ela inclui todos. Ela inclui tudo e todos. E é daí que vem a paz. Porque como que eu posso estar em paz aqui sozinho, aceitando uma coisa só pra mim? Né? Como que eu vou estar em paz vendo um outro diferente de mim? Como que eu vou estar em paz estando bem aqui, mas tem um outro lá que está passando por uma situação, uma dificuldade? Não tem como, né? Enquanto tem uma percepção de diferenças, não tem paz. A paz, ela vem da unidade, né? Somente disso que vem a paz. Então, eu tô aqui com a minha família, os meus amigos e quem quer que seja, lembrando da verdade por todos. É um treinamento de lembrar da verdade, né? Em qualquer situação. Então, é muito simples, é muito prático, porque é o único posicionamento que eu tenho diante de tudo. E é esse posicionamento que traz o descanso em Deus. O que mudou na ideia de espiritualidade, eu acho que é principalmente o fato da espiritualidade deixar de ser uma ideia. Gosto de pensar que esse é o maior ganho que um curso de milagres pode trazer. A tendência, né, que a gente tem um entendimento que a espiritualidade ela é constituída de uma série de regrinhas, né, e de paradigmas que devem ser seguidos, acatados, etc. E não é nada disso. Na verdade, é muito prático. É algo que é aplicável à experiência e é simples, né? Eu acho que isso é interessante de se observar. É simples. Mas não foi a minha primeira impressão, não. Eu lembro que logo quando eu tive contato, eu vi aquele livro enorme e falei, meu Deus, pronto. Mais um monte de regras, de preceitos e não é nada disso. Porque um curso, um percurso, é na verdade uma jornada de volta. Então não é que seja difícil ou que seja distante. O caso é que nós criamos muitas barreiras, então nós temos muitos mecanismos para nos deixar longe de casa, né? E o caminho em si é simples, né? Nós é que nos blindamos, né? É como se Deus ou a divindade ou a vida tivesse aqui o tempo todo querendo a nossa atenção e a gente está sempre preocupado com alguma outra coisa. Então, essa virada de chave simples, objetiva, prática, fez toda a diferença. Olá, eu gostaria de compartilhar aqui algumas modificações que foram acontecendo aí no decorrer desse caminho com a espiritualidade. A primeira delas, com certeza, é na forma de entender, né? De olhar o que é a vida. Porque aqui a vida sempre foi vista como essa sequência de eventos, né? Do nascimento, do crescimento, de tudo que acontece aí nesse período, né? Das conquistas, das buscas, das validações, de tudo aí que a gente fica buscando para tentar preencher esse vazio, né, interminável e que ainda no fim vai acabar em morte. Depois é aprender a questionar, né, aprender a questionar o valor de vida colocado nisso, né, colocado aí nessa sequência de eventos e aprender a se abrir para uma nova experiência.
do que é a vida realmente e do que é isso aqui que eu estou chamando, né, de minha vida. E também a modificação mais importante, talvez, seria que a espiritualidade, ela deixa de ser uma ideia, ela deixa de ser algo para o futuro, algo para quando eu conseguir modificar alguma coisa, quando eu conseguir conquistar algo, ou parar de pensar de determinada forma. Isso cai por terra, porque aqui a gente aprende que a espiritualidade, ela é uma experiência, e é uma experiência de confiança, que a todo momento a única coisa, né, a única experiência, a única escolha que tem para ser feita diante de tudo é que Deus é agora, a realidade é agora e independe de qualquer fator, de qualquer acontecimento externo, né? E essa experiência, ela traz uma leveza, uma forma de ver e de enxergar as coisas aqui que não tem como expressar, é só vivendo. Olá, pessoal! Hoje eu quero falar de um curso em milagres, né? Ele nos faz refletir em tudo para mudar a percepção e não ficar tristes, chateados, irritados, sem paciência, né? E que tudo isso é separação de Deus, né? E você não pode mudar nada do que está acontecendo, nada. E sim a maneira de ver, né? A maneira de ver é tudo de outra forma, sem as tuas crenças, sem as coisas são como são. E não tem nada que se possa fazer, né? Não é do seu jeito. E saber dar um fim a isso, resolver, ser lógico, né? Prático, funcional. E tudo aqui na forma é uma inversão daquilo que se é. A existência nunca muda. Nunca muda. E a paz é você usar tudo isso para lembrar que aquilo tudo não é você, pois você é a existência em Deus. Paz é a confiança que te faz atuar numa identificação que não é você. Perdoe-se por tudo aquilo que não és. Além do corpo. Não há nada fora de ti. Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora, nem te deixou separado de si mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita à parte dele. O céu não é um lugar nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. O que poderia Deus dar além do conhecimento de si mesmo? O que mais existe para ser dado? A crença em que poderias dar ou ganhar qualquer outra coisa, alguma coisa fora de ti, custou-te a consciência do céu e da tua identidade. E fizeste uma coisa ainda mais estranha do que reconheces no momento. Deslocaste a tua culpa da tua mente para o teu corpo. No entanto, um corpo não pode ser culpado, pois nada pode fazer por si mesmo. Tu, que pensas que odeias o teu corpo, enganas a ti mesmo.
Odeias a tua mente, pois a culpa a penetrou e ela quer permanecer separada da mente do teu irmão, o que não pode fazer. As mentes estão unidas, os corpos não. Só atribuindo à mente as propriedades do corpo é que a separação parece ser possível. E é a mente que parece ser algo privado, estar fragmentada e sozinha. A culpa, que a mantém separada, é projetada para o corpo, que sofre e morre, porque é atacado para manter a separação na mente e não permitir que ela conheça a sua identidade. A mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para encená-las. No entanto, o que parece satisfazer nunca é o que o corpo faz. A não ser que a mente acredite que o corpo, de fato, esteja encenando as suas fantasias, ela atacará o corpo, aumentando a projeção da sua culpa sobre ele. Nisso, a mente é claramente delusória. Ela não pode atacar, mas insiste em que pode e usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode. A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. Isso é tudo o que faz quando acredita que atacou o corpo. Ela pode projetar a própria culpa, mas não a perderá através da projeção. E embora esteja claro que pode interpretar equivocadamente a função do corpo, não pode mudar a função que o Espírito Santo estabelece para ele. O corpo não foi feito pelo amor. No entanto, o amor não o condena e é capaz de usá-lo amorosamente, respeitando o que o Filho de Deus fez e usando para salvá-lo das ilusões. Tudo bem, mas você pode estar se perguntando: como é que eu lido com as perdas e as dores? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que abandonar tudo? Largar tudo? E como é que é esse perdão que Jesus fala? Como é ele no dia a dia? Vamos ver? Como lidar com perdas e dores? Bom, no começo, parece muito que a gente está perdendo alguma coisa ou que está sentindo alguma coisa. Então, como que eu lidei com isso? Mesmo tendo um entendimento intelectual, aquilo que eu percebia parecia ser muito real. Como, por exemplo, eu via as pessoas se afastando, né? Por uma decisão minha mesmo, porque não estava mais ressoando as crenças, né? Aquilo que eu estava buscando, que é a mudança de percepção, não era o mesmo que eles, né? Que aquele grupo de amigos, que aquele grupo de familiares, porque eles ainda estavam, né? E não tem nada de errado com cada um, é o que cada um está escolhendo naquele momento. E aí eu fui vendo que houve esse distanciamento, eu olhava para essas sensações, né? Ainda parecendo muito que eram reais, que eram eu, que era eu mesma que estava experimentando. Eu não negava nada disso, já tendo um entendimento, mas sabendo que ali eu tinha só que observar aquelas sensações ali e retirar o significado, não tinha o que fazer. E aí eu via assim, ó, os convites, as vontades das crenças, a vontade de ligar, a vontade de ser acolhida, a vontade de procurar as pessoas. Eu via tudo aquilo, mas eu comecei a atuar assim, ó, não vou fazer porque isso não é útil nesse momento. Então eu ia contra a vontade das crenças, eu não respondia às crenças, principalmente em relação a isso mesmo, esse acolhimento, essa vontade de ser aceita,
de ir atrás das pessoas, eu só via aquela vontade vindo e deixava passar. E aí vai chegando um momento que você percebe mesmo que não tem dores, nem nenhuma perda. Tudo está dentro desse sistema de pensamento. E aí, à medida que você vai confiando, que é o que eu comecei a fazer, você vai vendo esses resultados. Sim, os convites ainda vêm, tem hora que parece que você, né, se liga, mas aí rapidinho a sua atenção volta para a verdade. E não é para trazer assim, ó, não é com essa ideia de ficar trazendo uma cura ou uma melhora, né? Porque a gente também coloca a atenção porque sabe que isso é um mecanismo de auto-engano da própria mente. Então, quando observar que isso está acontecendo, você não se ataca, você não tenta esconder ou resolver. Você vê aquele mecanismo ali e você, naquele momento ali, você só observa e descansa. Então, foi assim, tem sido assim, essa forma de observação, não querer fazer nada com aquilo, mas também não negar, mas o tempo todo descansando cada vez mais nessa certeza, que é esse estado de confiança. Porque se Jesus fala que não tem o que fazer a não ser você confiar, essa é a pequena dádiva, então essa confiança está sendo desenvolvida para isso, né? Para que a gente comece a bancar, porque isso é assim. E aí, em algum momento, que pode ser agora, essa percepção ela é totalmente mudada, como aconteceu, né? Como Jesus ele demonstrou e garantiu que isso é possível. Então é assim que eu lidei com essas sensações que aparentavam ter alguma coisa sendo perdida ou alguma dor, mas aí isso foi ficando cada vez mais claro que são só crenças, porque de fato, né, a gente sabe que a existência não sente coisa alguma, ela existe, ela é como Deus. Uma das coisas importantes sobre esse curso é que não é necessário nenhum abandono, né? A gente não abandona as coisas, nem as pessoas, como tem muitas religiões, né, que trazem essa ideia de que tem que ir lá para as montanhas, né, para se reconhecer, precisa se distanciar das pessoas, precisa ir para, sei lá, né, morar numa caverna, morar no meio de um negócio que não é necessário, né? Não há necessidade de afastamento. Mas tem algo que Jesus coloca, que é a troca de valor, né? A gente não abandona as coisas e as pessoas, mas muitas vezes o que vai acontecendo é que conforme a gente vai se entregando para essa metafísica, né? A gente vai colocando o foco nisso, vai colocando o foco principalmente em ferramentas que lembrem a verdade, a gente sim vai deixando de ir a lugares que a gente ia antes ou conviver com pessoas que a gente convivia antes, porque essas relações, essas pessoas, elas vinham até nós por conta de crenças, né? Elas se relacionavam com a gente por essa relação de crenças. Então, tem muitas coisas que deixam de fazer sentido. Tu para de validar alguns tipos de crenças, né? Um exemplo, uma relação que tu tinha em que as pessoas estavam ali só para se agradar e não tinha uma vontade da outra parte de ver algo além desse mundo, de questionar esse mundo. Então, essa pessoa que ela tá muito dentro ali, né, da ilusão, tá acreditando muito que isso aqui é a vida dela e tentando resolver, ela naquele momento ela não tá disponível para a verdade. Então, muitas vezes há um afastamento, porque tu tá colocando o teu foco em algo que lembre. E aí, em muitas situações, o que acontece é que as pessoas, né, elas estão o tempo todo ali atuando a partir dessa consciência que está sendo um convite a se distrair, porque nada aqui está realmente favorecendo o autorreconhecimento. Tudo o que acontece na nossa volta está nos convidando a dizer que a gente é esse corpo aqui, né? A todo tempo a gente está recebendo convites. Né? Jesus, quando ele falou lá das tentações do deserto, ele não estava falando só... Isso é um símbolo, porque a todo tempo tinha ali convites para dizer que ele era uma pessoa e tinha outra pessoa na frente dele, né? Tinha duas coisas. Então, não é que a gente vai abandonar, mas simplesmente o valor vai ser visto, né? Aquilo que tem valor vai ser mantido e aí a gente vai se relacionar com outras pessoas que estão mais ligadas a esse propósito, né? É uma mudança de propósito. Então, aquelas pessoas que elas ainda têm propósitos muito divididos, né? Propósitos na ilusão, automaticamente tu
tu vai perder o sentido, né? Tu vai deixar de querer se colocar nesses lugares ou com essas pessoas. Mas falando da vida prática aqui, né? Eu sou mãe e faço as coisas que precisam ser feitas, não existe abandonar, né? Agora tu tá fazendo um curso de milagres, tu vai abandonar teu filho, teu marido, né? As pessoas, como eu falei, não tem um abandono, mas se muda o propósito pelo qual as relações estão acontecendo, né? Não tem mais o propósito de confirmar essa ideia de partes separadas, e sim de lembrar a todos, a todo momento, que só tem uma única existência. Então, não importa aonde a gente vá se colocar, mas sim, né, Jesus fala sobre um período de seleção, que é onde a mente está sendo treinada a não se distrair da realidade agora. Então, sim, ela deixa de ir em alguns lugares ou conviver com pessoas que ficam ali, né, enfatizando muito que isso aqui é a realidade. Então, essa é a experiência, né? Não há um abandono, e sim uma mudança de propósito. O perdão é uma experiência que não é desse mundo. Eu mesmo pensava que eu tinha perdoado algumas coisas, né, da minha experiência, mas na verdade eu me lembro que eu usava algumas coisas que tinham acontecido no passado, né, para julgar que eu tinha vencido, né, alguns obstáculos, e eu usava isso para obter valor de outras pessoas. Eu me lembro que eu contava coisas que tinham acontecido na minha vida de um lugar de que as pessoas me elogiavam e falavam para mim o quanto eu tinha superado muitas coisas, mas na verdade aquilo não era superação. Aquilo não era perdão, como se eu tivesse liberado algumas coisas que tinham acontecido, traumas no passado, como se eu tivesse liberado aquilo, mas na verdade eu usava aquilo quando eu contava para as pessoas para obter valor, e isso não é perdão. Eu acho que o que a gente entende como perdão no mundo é você olhar para alguém ali fora, julgar que alguém te fez alguma coisa muito ruim, e então você libera essa pessoa porque ela te fez alguma coisa ruim. É isso que a gente compreende como perdão no mundo. A partir da metafísica, o perdão não é isso, porque o que ele está afirmando é: a existência nunca foi ameaçada. Se o existir é algo que nunca foi ameaçado, nunca teve um eu que passou por problemas aqui ou passou por traumas. É claro que no nível das aparências a gente não nega que algo ou coisas aconteceram aqui, mas a fé e a confiança passa a estar para que a existência seja relembrada como algo que nunca foi afetado por nada aqui, né? Então a lembrança que a gente passa a ter é essa lembrança presente de que o que é realmente a realidade, o existir, a vida, nunca foi acometida por nada do que o corpo passou ou fez aqui. E isso é uma liberação muito grande, porque se nós aceitamos isso de fato a partir da fé, é como se você confiasse plenamente que o que é, aquilo que é, não é nem o que você é, mas aquilo que é, nunca foi afetado por nada aqui, no momento em que esse corpo parecia ser uma criança, quando era pequeno, né? Em momentos de mudança de ciclo, esse tipo de coisa que a gente julga que a gente não queria que algumas coisas fossem diferentes, as coisas que acontecem na vida, né? No que nós chamamos de vida aqui no mundo, e que são traumáticas, a gente não gosta das mudanças que acontecem. É como se você liberasse tudo isso de uma vez só, né? A gente compreende o perdão no mundo como se fosse uma coisa que você vai fazendo, né? De pouquinho em pouquinho, um passo a passo, é um processo. Então eu vou liberando coisas que eu não sei lidar, que passei na infância, eu vou voltando para o passado, para uma ideia de, sei lá, uma criança que foi ferida. E nada disso é perdão a partir da metafísica de um curso de milagres, né? A única coisa que ele convida é para uma aceitação a partir da fé de que o que é real, a vida de verdade, o existir, nunca foi afetado, nunca foi alcançado por nada do que aconteceu com o corpo. E se nós aceitamos isso de fato a partir da fé, você libera o seu sistema de pensamento. É como se você liberasse o seu instante presente. O instante presente da vida de um corpo é liberado. E não é usado mais para a gente ficar reensinando coisas do passado e julgando que alguém foi vítima, que alguém foi atacado, que alguém
tem agora que resolver coisas que sofreu no passado para que possa então se sentir uma pessoa melhor aqui. Não existe isso com a metafísica de Um Curso em Milagres, né? É tudo muito mais simples. A minha primeira experiência que eu tive de aceitação do perdão foi quando uma vez uma pessoa me perguntou. Eu estava falando algumas coisas específicas assim da minha vida, né? Principalmente com a minha mãe, e traumas, assim, coisas que a gente viveu, briga e tudo mais. E eu me lembro que essa pessoa chegou para mim e falou assim: João, você conhece a sua mãe só do ponto, né, de vista em que você nasceu, não conhece? Você já parou para pensar que ela viveu e aprendeu um monte de coisas, né, antes de você ter nascido, antes dela ter tido você? E aí essa pessoa me colocou a pensar sobre isso. E aí eu me lembro que eu questionei assim, ó, é verdade, ela só pôde ter atuado comigo, né? Ou eu só pude imaginar que experimentei algumas coisas com ela do momento em que eu nasci em diante, mas eu não conheço o que ela viveu antes. Então ela só pôde atuar comigo da forma como ela atuou porque ela aprendeu coisas antes da ideia da minha existência aqui através dela. E aí eu me lembro que eu passei a considerar a forma como ela pensava e entender que não tinha nada de errado naquilo, porque eram coisas que ela tinha aprendido, assim como nós aprendemos um monte de coisas desde o instante em que parece que esse corpo nasce aqui. E aí eu me lembro que a partir dali eu não consegui projetar mais nada sobre a imagem de mãe aqui, a imagem da minha mãe, né? Porque eu passei a entender que o que ela pensava era só um pensamento, mas não era o que ela é de fato. Assim como eu passei a aceitar que o que surgia como pensamentos aqui são só pensamentos, mas não é o que é de fato. E isso que é o existir de fato atrás de todas essas coisas, nunca foi afetado por nada disso. Aí eu me lembro que a partir dali eu nunca mais olhei para minha mãe do jeito como eu olhava antes, né? Que tinha uma certa aversão, tinha uma certa, muitas vezes, irritação, impaciência, coisas que a gente sente assim no dia a dia, né? A partir dali eu nunca mais olhei para a imagem ali, para aquele corpo, acreditando nas mesmas coisas, nos mesmos pensamentos que eu sempre tinha. Um Curso em Milagres não veio para te dar uma vida fácil. Ele veio para desfazer quem você pensa que é e ver que essa pessoa aí nunca existiu. O amor que você busca não está lá fora. Ele está esperando em silêncio, quieto. Você não precisa entender tudo e nem controlar nada. Só precisa estar disposto a não saber e deixar o amor acontecer. Se imaginar humano é natural, mas despertar para quem você realmente é, que é o verdadeiro milagre. Esse documentário ele se encerra aqui, mas o seu caminho pode estar só começando. Tchau!